Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, o nosso Cristo. Abram as Escrituras Sagradas, livro de Salmos 45. Diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso o Criador te abençoou para sempre. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, quero te agradecer, meu Senhor, por mais um momento de palavra, por mais um momento de glória, de poder, de unção, de graça, de ensinamento das tuas sagradas palavras. Ó meu Senhor da glória, como é preciosa a sã doutrina, meu Deus, os santos e puros e genuíno ensinamento do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento e pelas maravilhas que o Senhor tem nos ensinado no livro de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Ó Senhor da glória, eu lhe peço a tua direção divina, na unção graciosa e poderosa do Teu Espírito Santo, para que possamos entender, Senhor, crer e discernirmos, Senhor, a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém e graças a Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes, é interessante que quando eu era menino, eu percebia que os antigos, quando estavam enfrentando determinadas aflições, determinados problemas, determinadas dificuldades, as suas palavras soavam de uma maneira muito interessante. As palavras dos antigos realmente têm um poder e têm uma base, porque é através deles que nós fomos criados. Os nossos avós criaram os nossos pais e os nossos pais nos criaram. Daí então, nós passamos a entender o que era educação, comportamento, obrigações, responsabilidades, deveres, para que tivéssemos a noção de como nos adaptaríamos como pessoas no sistema familiar, no sistema escolar e no sistema social. Eu percebo o tamanha e a suma importância das palavras, porque as palavras são os meios de comunicação que nós temos para nos relacionarmos no habitat familiar, no habitat social e também no habitat das congregações, das igrejas, do trabalho e etc. Precisamos entender, amados irmãos, que muitas vezes o inimigo
se interpõe através das palavras, dos ditados, dos dizeres populares, para inflamar, para se infiltrar, para, de uma certa forma, tentar denigrir, torcer e desfazer das Sagradas Escrituras, de uma maneira sutil e quase que imperceptível. E naquela época eu percebia que os antigos, as pessoas mais experientes, as pessoas mais idosas, tinham um ditado que dizia que eles estavam sofrendo o pão que o diabo amassou no inferno. Olha que palavra, irmãos. Quando eles passavam um problema, uma dificuldade, eles diziam que estavam sofrendo o pão que o diabo amassou no inferno. Mas as Escrituras Sagradas, elas nos mostram, ela nos revela que o Filho do Altíssimo é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer deste pão vivo que desceu do céu, viverá para sempre. Está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 6, a partir do verso 33, está escrito assim: porque o pão de Deus, porque o pão do Eterno, porque o pão do Criador é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. As Escrituras nos revelam no livro de Apocalipse que as chaves da morte e do inferno estão sobre o domínio do pão da vida. Então esse ditado foi criado por Satanás para poder viralizar e desvirtuar e desmanchar e desfazer o poder, a glória, a graça e a excelência que tem a palavra pão, direcionada a Cristo como pão da vida, o alimento que traz, que ingerido leva à vida eterna. E o que é esse pão da vida? Esse pão é Cristo. Mas não foi o pão que foi amassado no inferno. Muito pelo contrário, foi a morte e o inferno que foram amassados, que foram derrotados, que foram vencidos, que foram destituídos do seu poderio, das suas forças e da sua potencialidade, pelo poder do pão vivo que desceu do céu, morreu numa sexta-feira, ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, antes dele ressuscitar, ele desce às regiões mais baixas do abismo do inferno, onde Satanás, os demônios, a morte e os seus anjos estavam lá, porque é a sua casa, a sua morada no inferno, nas profundezas do abismo, no reino espiritual, no reino eterno. E o Salvador, que é o pão vivo que desceu do céu, os derrota, porque está escrito que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não quer dizer que ele vai estar esmagado debaixo da sola dos nossos pés, do nosso sapato, não. Significa dizer que nas profundezas do abismo, que é onde ele mora, debaixo da terra, que é os nossos pés, então ele lá foi
derrotado, destruído, vencido, e onde está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, que tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Então foi Satanás, a morte, os demônios que foram pisados, derrotados, destruídos, desfeitos, porque está escrito que o pão da vida se manifestou para desmanchar, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas por que o ladrão tem essa força? Porque o ladrão aqui, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, representa o diabo, representa Satanás. E por que ele tem essa força de roubar, de matar e destruir? Porque as pessoas alimentam as suas vontades, os seus desejos e os seus prazeres pecaminosos, e isso dá força e legalidade pela transgressão da lei a Satanás atuar nos corpos, na vida, nos lares e no meio social daqueles e daquelas que não servem, que não adoram, que não professam e que não se renderam ao pão vivo que desceu do céu. João 6,33 diz: porque o pão do Criador é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que mundo é esse? Não é o sistema mundial. Está falando que dá vida ao mundo, quer dizer, dá vida às pessoas que habitam na terra. Dá vida às pessoas que ouvem a sua palavra entra como pão vivo sobre e dentro das suas vidas. A sua alma absorve essas palavras e essas palavras começam a desmanchar a ignorância espiritual e passa a lhe dar conhecimento da vida espiritual e natural dentro dos ensinamentos de Cristo. E esses ensinamentos e essa sabedoria vai entrando de forma que faz nascer a fé. E a fé abre os olhos do nosso entendimento e nos faz ver, compreender, entender e enxergar o invisível no nosso convívio material, físico e humano. Glória a Deus, glória a Cristo. Louvado seja o nome de Yeshua HaMashiach. No versículo 50 está escrito: este é o pão que desce do céu. Este é o pão que desce do céu. Quem é ele? Cristo. O Salvador, a salvação, o Redentor, o Filho do Criador, para que o que dele comer não morra. Mas espera aí, todo mundo não morre? Morre. Crente morre? Morre. Quem aceitou a Cristo, o Salvador, o pão vivo que desceu do céu, morre? Morre. Mas quando Cristo fala dessa morte para que não morra, ele está falando de uma morte eterna, de uma morte espiritual, de uma morte que não tem mais volta, não tem saída e não tem mais misericórdia. Então, quando nós nos alimentamos deste pão vivo que desceu do céu, que desceu de perto do Criador, de perto
daquele que é eterno, que é seu Pai. Ele trouxe-nos o pão vivo. E que pão é esse? As suas palavras. São os seus ensinamentos. São os esclarecimentos de uma vida espiritual que não é vista aos olhos humanos, mas que é real aos olhos do Espírito. Ele já faz essa promessa porque todos nós sabemos que quando nós nascemos da água e do Espírito, como está escrito em João 3,3 e João 3,5, nós temos a capacidade de ver o reino dos céus. No versículo 5, nós temos o poder dado pelo Criador de entrarmos no reino dos céus, porque nascemos da água e do Espírito. Mas depois que nascemos da água e do Espírito, então precisamos nos alimentarmos da santa ceia do Senhor, que é o seu corpo e o seu sangue, transformado no seu corpo um pedacinho de pão sem fermento e transformado no seu sangue o suco da uva, da vide, da videira. Então todos os meses, ou muitas vezes de 15 em 15, nos alimentamos deste pão que é consagrado ao Senhor para termos vida e comunhão com o pão vivo que desceu do céu, como símbolo da nossa união e comunhão com a salvação, com o Salvador e com o Criador. Nos dias de hoje, as pessoas, para se esconderem e para se omitirem, negligenciando a sua vida eterna e a sua salvação, elas dizem mais outro ditado diabólico, demoníaco, que ninguém é perfeito. Ah não, ninguém é perfeito. É o ditado que o diabo inventou. Que ninguém é perfeito. Que perfeito só é Cristo. Que perfeito só é Deus. Ninguém é perfeito. É verdade. Ninguém é perfeito até encontrar com o Salvador. Ninguém é perfeito até encontrar com a salvação. Ninguém é perfeito por quê? Porque todos pecaram e destituídos, excluídos, afastados e condenados estão da glória de Deus. Está escrito que não há um justo sequer sobre a face da terra que só faça o bem e não peque. Então todos erraram, todos pecaram, todos se extraviaram. Por quê? Porque todos foram colocados debaixo do poder da lei, porque a lei aponta, a lei revela, a lei esclarece, a lei julga e a lei condena o pecador. Mas quando o pão vivo, o Filho do Altíssimo, desceu do céu, então todos os que estavam presos, condenados pelo pecado, nele passa a ser absolvido. Por quê? Porque está escrito que aqueles que estão no pão da vida, que é Cristo, nova criatura é. Então, bem verdade que o ditado do diabo, inventando na cabeça das pessoas que ninguém é perfeito, é verdade, mas isso tem uma conotação maligna. Por quê? Porque se ninguém é perfeito, então para que ser cristão? Se ninguém é perfeito, para que aceitar a Bíblia? Se ninguém é perfeito, para que aceitar a Cristo, o pão vivo que desceu do céu, que dá vida a todo aquele que nele crê? Para quê? Se ninguém é perfeito, é exatamente essa a ideia
semeia a suja malignidade e intenção do nosso adversário chamado diabo, que é enganar as pessoas como se a sua vida pecadora, derrotada, contaminada e acusada pela lei e a morte em seus próprios pecados, não tivesse solução e regeneração. Está escrito no livro de aos Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Quando o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, fala a respeito de que não andam segundo a carne, está falando de que não andam pecando, errando, transgredindo, desobedecendo às Escrituras Sagradas. Está falando e de forma literal e espiritual, porque tudo que nós semeamos segundo o corpo, vamos colher segundo o Espírito. Está escrito que o que o homem semear, isso também ceifará. Está escrito que se o homem semeia na carne, da carne ele ceifará a corrupção. Mas se o homem pelo Espírito deixar as obras da carne, ceifará a vida eterna, se inclinando para as coisas do Espírito. Por quê? Porque está escrito em Romanos 8, versículo 6, que a inclinação da carne é morte. Em outras palavras, a inclinação dos desejos carnais, do pecado, do erro, da transgressão, da desobediência física e humana é morte, porque está escrito aos Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Yeshua HaMashiach, em Cristo, no Salvador, no pão vivo que desceu do céu. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quem é o Espírito? Quem é essa inclinação espiritual que devemos ter? As Escrituras Sagradas. Porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você volta-se para as Escrituras Sagradas e passa a ler, meditar, aprender, conhecer, você vai se surpreendendo, porque as suas respostas vão sendo claras e vão clareando as suas perguntas. Então as suas perguntas começam a serem anuladas pelas respostas que vêm das Escrituras Sagradas na sua direção, e você deixa de ser débil, você deixa de ser tolo, você deixa de ser ignorante quanto às Escrituras Sagradas e passa a florescer em você o sentimento e o entendimento e o discernimento espiritual pela pessoa divina chamada Espírito Santo. Versículo 7, capítulo 8 de Romanos: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra o Criador, pois não é sujeita à lei do Criador, nem em verdade o pode ser. As pessoas não querem negar a si mesmo para servir ao Criador. Através de Cristo, através do Salvador, através da salvação. Por quê? Porque está escrito que aquele que quiser vir após Cristo, o pão vivo que desceu do céu, negue-se a si mesmo. E está aí o tópico principal e culminante da alma
e do espírito, porque as pessoas não querem deixar de viver, de satisfazer, de alimentar o pecado nos seus corpos mortais, porque elas têm uma sensação de prazer e uma enganação mental e espiritual de que elas vão viver o resto da vida sobre a face da terra e o dia de dar conta dos seus pecados diante de Deus nunca vai chegar. E elas não querem se inclinar para as coisas do Espírito, porque elas vão ter que abrir mão, elas vão ter que negar, elas vão ter que se afastar das amizades e de tudo aquilo que elas estão acostumadas a viver, a fazer, a pensar, a praticar e a obedecer. Romanos 8:8 está escrito: portanto, os que estão na carne, no pecado, no erro, na desobediência, não podem agradar o Criador. Não pode agradar o Pai do pão da vida. Então é por isso que as pessoas vão se deixando levar pelo engano de Satanás, pelo engano do diabo, que é a antiga serpente, que conseguiu enganar Eva, que deu o fruto para Adão, e o homem e a mulher caiu em transgressão e foi expulsos da presença do Criador. Eles tiveram que se ausentar, eles tiveram que se separar, eles tiveram que sair da morada que o Criador havia feito para eles, e o Criador tinha prazer, o Criador tinha, aleluia, gozo, glória, graça e alegria de os visitar toda a virada do dia. Então o Criador fez 2 túnicas, uma para Adão e uma para Eva, e cobriu os seus corpos nus, porque a partir do momento que eles desobedeceram à voz do Criador, eles perderam a imortalidade, eles perderam a vida eterna e principalmente eles perderam a presença do Criador nas suas vidas.